oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula, na verdade uma revisão, né? Que a gente está se preparando para a nossa próxima, para a nossa prova na semana seguinte. Como vocês viram, trabalhamos durante esse mês sobre a harmonia hormonal. Então, quando eu falo de hormônio, eu tenho que entender primeiro o que é hormônio, não é? Então, o hormônio é uma substância química que ela é secretada pelas gônadas. Não é diferente, né? O que é gônadas, professora? Gônadas são estruturas que vão produzir e depois liberar esses hormônios. E quais são as gônadas masculinas? Os testículos. Então, é no testículo que é produzido célula masculina e também hormônio masculino. E quais são as gônadas femininas? Os ovários. Os ovários é onde se amadurece e se produz, se libera célula reprodutora feminina e os hormônios femininos. Falando em hormônio, qual é o hormônio masculino? Testosterona. E qual é o hormônio feminino? São dois, progesterona e estrogênio. Estou falando de hormônios sexuais, porque nesse trabalho de amadurecimento celular, liberação de óvulo, tem muito mais outros hormônios envolvidos. Então, lá no capítulo 7, que é o tema da nossa prova, o tema é a harmonia das funções reprodutivas. Então, bem intuitivo esse tema, né? Porque ele vai exatamente ter que nos levar a entender que para que funcione, para que o nosso corpo funcione, tem que ter uma harmonia. Ele tem que estar harmônico, para ele funcionar, ele tem que estar concordando, ok? Então, de início, eu preciso entender o seguinte. Dá-se o nome de esteroide, o grupo de substância química lipídica de fundamental importância no fundamento corporal, de acordo com sua organização molecular, propriedades funcionais. Os esteroides podem ser classificados em estrogênios, androgênios e progesteronas, que são estrogênio, progesterona e testosterona, conhecido como hormônios sexuais. Os hormônios sexuais são substâncias que são secretadas das gônadas sexuais, né? Como testículos e ovários. O estrogênio e a progesterona é secretado pelo ovário, já a testosterona pelo testículo. Elas são lançadas na corrente sanguínea e na puberdade, a partir do estímulo do hipotálamo, né? Levam até a hipófise a liberar dois hormônios, FSH e o LH. A secreção desses hormônios varia sua intensidade de acordo com o sexo e a fase da vida do indivíduo. Enquanto feto, a produção desses hormônios acontece do segundo ao quinto mês. Cai vertiginosamente após o nascimento e permanece durante toda a infância e volta a ser secretada durante a puberdade. Então, lá pelo 12º mês ao quinto de gestação, vai aumentar o nível de hormônios sexuais. E é exatamente eles que vão dar características primárias para saber se o bebê vai ser menino ou se é menina. Depois disso, essa taxa hormonal cai, o bebê nasce. Quando ele nasce, essa queda hormonal diminui muito, cai drasticamente e permanece ali, ó, lá embaixo, na linha zero. Zero não, linha lá embaixo, 1, por exemplo. Até ele completar o fim do seu ciclo de infância e iniciar a puberdade, que é quando vai começar a aumentar o hormônio e vai começar a aparecer características secundárias. Então, vem mais uma pergunta. Qual é a diferença de característica primária para característica secundária? Característica primária são aquelas que o bebê nasce com ela. Ele vai nascer com pênis, com os testículos, com o saco escrotal. A menina vai nascer com todo o seu conjunto de vulva, não é? Que dá ali para ser visto na parte externa. Só que não tem característica corporal. Na secundária já começa a ter característica corporal, né? Que é na adolescência, onde as meninas começam a aumentar os seios, afinar a cintura, aumentar o quadril, afinar o rosto, a pele, a ter características femininas. Isso porque os hormônios sexuais aumentaram.
os meninos começam a engrossar a voz, a aumentar o gomo de Adão, né, o gogó, a largar o braço, a criar mais pelo no corpo, que são características secundárias. Lembrando que isso não é uma regra. Não é porque você tem 12 anos e já tem pelo no corpo que seu amiguinho de 12, 13 anos tem que ter também não. Todo corpo é um mundo, uma particularidade. Cada um se desenvolve no seu tempo. Assim como tem meninas que menstruaram com 11 anos, tem outras que menstruaram com 16. Não tem problema nenhum. Cada pessoa tem seu corpo, cada pessoa tem o seu ritmo de vida e o seu metabolismo. Claro que a gente sempre tem que ficar atento, né? Os pais têm que ficar atentos. Poxa, como é que eu tenho um filho de 14 anos e ele não tem um pelo no corpo dele? Vamos procurar um endocrinologista, saber o que está acontecendo. Minha filha tem 17 anos e nunca menstruou. Vamos procurar um endocrinologista, um ginecologista e ver o que está acontecendo. Fazer exame de sangue e por aí vai. Ok? Mas nada de drama. Os hormônios foliculares estimulantes, o FSH, na mulher ele tem uma ação de estimular o amadurecimento do folículo, local onde o óvulo é mantido até ser liberado para a fecundação. Detalhe, nós meninas já nascemos com células reprodutoras, só que elas estão ali, ó, guardadinhas. E elas vão na puberdade, né, quando a gente menstrua, a partir da primeira menstruação, que recebe o nome de menarca, ela vai começar esse folículo ele tem que ser estimulado para que esse óvulo possa ser liberado, ser fecundado por um espermatozoide e assim poder gerar o bebê. Nos homens, a ação dele é estimular a produção hormonal, a espermatogênese. Já o hormônio luteinizante na mulher, ele tem a função de aumentar a produção de estrogênios para que haja ovulação. Então, ele vai estimular o processo de ovulação e levar à formação do corpo lúteo, que é uma estrutura responsável pela progesterona, que é outro hormônio que desencadeia características sexuais secundárias e conserva o endométrio em caso de gestação. Então, esse hormônio de progesterona, ele vai servir para quê? Estimular o desenvolvimento das características secundárias, características femininas, no caso aqui da mulher, e também fixar o endométrio no útero para que no caso de gravidez o bebê consiga se acomodar perfeitamente no útero. Já no homem, o LH, esse hormônio luteinizante, ele leva as células intersticiais, ou Leydig, a produção de testosterona, que desencadeia o amadurecimento do órgão genital. Observa como o seu órgão genital mudou, né? Do tempo que você era criança até agora. Teve uma mudança. Por quê? Porque teve um aumento de testosterona, teve um aumento de produção hormonal. E esses hormônios servem exatamente para amadurecer, para desenvolver os seus órgãos sexuais e suas características sexuais. E é esse hormônio que no homem também vai causar esse impulso sexual, esse desejo, né? O surgimento de características sexuais secundárias. Mas o que são mesmo caracteres sexuais primários e caracteres sexuais secundários? Os primários são aqueles que se referem a órgãos genitais, os secundários são caracterizados por alterações do corpo provocadas pelo sistema. Nas meninas, durante a puberdade de 12 a 15 anos, surgem os pelos pubianos, e tanto na área púbia, né, na pubiana, como nas axilas. O crescimento dos seios, alongamento do quadril, aumento de tecido adiposo. A gente aumenta a quantidade de tecido adiposo, por quê? Porque a bunda pode aumentar, a coxa pode aumentar, o seio aumenta e tudo aqui é gordura, então aumenta o tecido adiposo. E claro, inicia o ciclo menstrual. Já os meninos, por sua vez, na fase da puberdade, que inicia um pouco mais tarde do que as meninas, que é de 3 a 16 anos, se manifesta através do aparecimento de pelos em várias partes do corpo, tanto na área pública, nos pubis, como na axila, no braço, no tórax, no rosto, certo? E alarga o ombro, desenvolvimento do plano de Adão, aumento da massa muscular, engrossamento de pregas vocais e aumento dos órgãos genitais e a capacidade de ejacular, certo? E aí nós vamos falar agora de sistema sexual, sistema genital. O sistema genital,
ele é responsável, ele é o local, ele é o sistema onde vai ter um conjunto de órgãos responsáveis pela reprodução. Por isso que a gente tem sistema genital masculino, sistema genital feminino. O sistema genital masculino, ele é composto por testículo, epidídimo, ductos diferentes, vesículas seminais, próstata, uretra e pênis, certo? E, claro, as glândulas acessoriais desse sistema. Já o sistema sexual feminino, ele é composto por, cadê o feminino? Cadê? Ovário, tubas uterinas, útero, canal vaginal e também seus acessórios, né? Como na vulva, que é a parte externa do sistema genital feminino, ele tem o grande lábio, ele tem o pequeno lábio, ele tem o clítoris, ele tem o orifício uretral, por onde sai o xixi, e o orifício vaginal, por onde tem a penetração e por onde sai o bebê, e também o menstruo, certo? O pênis, que é a parte externa, né? Você sabe o que é o pênis, ele é composto por corpo cavernoso, corpos esponjosos, uretra. Lembrando que o canal uretral, ele serve tanto para eliminar a urina, como também eliminar o esperma, né, na hora da ejaculação, ok? E se eu perguntar para vocês como ocorre a ejaculação, é uma concentração sanguínea nesses corpos esponjosos e cavernosos, ok? E aí, por que há fecundação? A fecundação, ela ocorre porque nós seres humanos temos células com 46 cromossomos, mas apenas as células sexuais possuem 23 cromossomos. E para que elas se multipliquem, né, porque vocês sabem que a célula corporal, elas estão ali se multiplicando, mas para que a célula sexual elas tenham um efeito, é necessário que elas venham a somar, né, célula sexual masculina com feminina. 23 mais 23 vai dar 46 e assim formar um zigoto. Mas para que isso aconteça, nós vamos começar lá com a ovulação. A ovulação é a capacidade de reprodução da mulher de produzir o óvulo, que vai ser fecundado pelo espermatozoide, ok? E ele acontece sempre no 14º dias após o último dia da menstruação e pode permanecer vivo de 3. O óvulo é transportado, ele passa 3 dias para chegar até o canal vaginal e permanece vivo apenas 24 horas após a ovulação, ok? E aí, depois de liberado, se a pessoa tem uma relação sexual desprotegida, pode ocorrer a fecundação, né? Uma grande chance de fecundação. Soma de célula, 23 cromossomos com 23, vai gerar um zigoto. E aí o zigoto vai se multiplicar, multiplicação celular, e vai formar um bebezinho, ok? E aí, se essa célula não for fecundada, liberou o óvulo, a pessoa não teve relação sexual desprotegida, não teve relação sexual ou teve essa relação protegida, né? Então o óvulo não foi fecundado. Então o que vai acontecer? Vai baixar a taxa de progesterona, o corpo lúteo vai mandar sinal, o endométrio vai descascar, porque não vai ter bebê, então o endométrio vai ter que descascar. E aí vai iniciar o menstruo, que é a menstruação. Como eu falei na sala e no vídeo já diversas vezes, a menstruação é uma mensagem do teu cérebro para o teu corpo, ou do teu corpo para o teu cérebro. Você não está grávida, ok? Quando há fecundação de células, né, quando há essa fusão de células sexual masculina com feminina, vai acontecer a gestação. A gestação, ela se dá pelo encontro de células reprodutoras, espermatozoide com o óvulo, que acontece se não tiver menstruação, né? Não menstruou, a grávida. Claro que se você não tem uma vida sexual ativa e você não menstruou, tem que procurar um médico, saber o que está acontecendo com você, porque aí você está grávida, né? Então, após 30 dias, o embrião já mede cerca de meio centímetro, ok?
No primeiro mês, aí tem o processo de gestação, do primeiro ao 9º mês. Na página 141, vocês vão observar o processo de multiplicação celular até a anidação, que é a fixação dessa célula no útero, para que assim ele possa desenvolver. E aí nós falamos também sobre a gestação, sobre a concepção, né, de gêmeos univitelinos e bivitelinos. Os bivitelinos são aqueles que ou 2 óvulos foram fecundados ou um óvulo foi fecundado por 2 espermas diferentes, tendo assim crianças totalmente diferentes, até mesmo de sexo diferente. Eles são idênticos quando um único óvulo é fecundado por um único espermatozoide, e assim, na hora do processo citado aqui na página 141 de gestação e multiplicação celular, ao invés de fazer uma vez esse processo, ele vai fazer 2. Certo? E aí vem o quê? O parto normal, que eu disse pra vocês que não é normal, é anormal, né? Que é um processo natural do corpo, certo? E ele acontece da 38ª à 40ª semana de gestação. Ele vai ter todo aquele processo em que o bebê vai ter que se posicionar para sair pelo canal vaginal certinho. A pessoa não tem condição de ter parto normal, então ela vai optar por uma cesariana, né? E a cesariana, ela consiste em um corte, né, infra-abdominal, bem abaixo do abdômen, para que assim a pessoa possa ser retirado do útero, o bebê possa ser retirado ali do útero. Lembrando que o caso de cesariana é tanto para quem não pode ter dilatação, para quem tem doenças, qualquer doença que pode ser congênita passada para o filho, então tem que ser aí no caso da gestação, do parto cesariano. Quando como eu falei para vocês alguma vez já, o homem até o fim da sua vida ele está ali, a espermatogênese está acontecendo, ele está produzindo espermatozoide. Já a mulher não. A mulher ela tem um fim do período fértil dela, que a gente chama de menopausa, que é quando ela vai parar todo esse ciclo menstrual, vai parar a fertilidade dela. Então, assim como a idade fértil da mulher tem um tempo para chegar, ela também tem um tempo de duração e finalizar. É o que chamamos de menopausa, que acontece de 45 a 55 anos, ok? E é isso, ficamos por aqui. Fique com Deus. E boa sorte não, bons estudos e até o dia próximo.